Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu estou vindo aqui falar com vocês, diretamente aqui do meu apartamento na Zona Sul de São Paulo. E eu quero falar com vocês hoje um assunto mais relacionado com o tema de espiritualidade. Muitas vezes eu venho aqui, falo com vocês sobre algum desses temas que vocês sabem que eu gosto, sabem que eu faço conteúdo com relação a isso. Tem um módulo na Sociedade da Alta Performance que é só sobre espiritualidade. E eu sempre vou trazendo também alguns pontos da minha evolução. Eu leio bastante livro, estou lendo um livro agora que se chama Inteligência Espiritual, inclusive. E, enfim, dos livros que eu vou lendo, de alguns filmes que eu tenho alguns insights, dos meus aprendizados, das minhas evoluções, eu gosto de trazer algumas reflexões aqui e compartilhar com vocês, tá? E a última foi uma reflexão muito interessante, porque eu até então tinha uma percepção e agora eu passei a ter outra percepção sobre a vida com a questão da minha contínua evolução espiritual. E eu vou passar isso para você. Mas antes de dizer qual que foi a alteração do meu pensamento, você precisa entender qual que era o meu pensamento anterior. E o meu pensamento, ele estava muito conectado com um tipo de filosofia que eu também estudei muito, que é o estoicismo. E o estoicismo fala que na vida nós temos as coisas que a gente tem o controle, então a gente tem muito mais responsabilidade sobre esse tipo de coisa. Então você controla com o que você gasta o seu dinheiro, você controla o que você faz no seu dia a dia, com o seu tempo. Você controla se você no seu tempo livre vai estudar, vai jogar, vai ler, enfim. São coisas que você controla. Você escolhe o que você vai comer, certo? E você tem as situações que você não controla. Então, se por exemplo você está trabalhando numa empresa, essa empresa por algum motivo te manda embora, você não controla. Se você não gosta do frio como eu e está fazendo, sei lá, 5 graus na sua cidade e você não gosta, você não controla. Enfim, exemplo besta, mas é só para você entender que existem situações que você não controla. Relacionamento, você tá com uma pessoa que você gosta, vocês estão construindo um relacionamento juntos. Por algum motivo, esse relacionamento não vai mais para frente porque seu parceiro ou sua parceira não quer mais, você não controla, né? Então, enfim, e se você for ficar refletindo nisso, você vai sofrer muito menos. E essa é a lição que o estoicismo fala, né? Por que você fica sofrendo com relação às coisas que você não controla? Você tem que entender que isso pode mudar a qualquer momento. Então, quando você entende isso, você passa a ser mais racional, mais frio, mais analítico, enfim, usa a palavra que você quiser, mas você passa a enxergar os problemas com esse olhar diferente, porque se você não controla algo, automaticamente, o que que você tem que fazer então? Tentar se precaver, já se organizar, tentar resolver um problema que aconteceu, enfim, sabe? Então você começa a pensar de formas diferentes. E esse era o meu pensamento até então. E o que que isso tem a ver com espiritualidade? Tudo, porque a partir do momento que você entende o que você controla, ou como que você constrói segurança para sua vida, ou como que você constrói provisão. Eu sempre falo aqui muito sobre exemplos financeiros. Então, inteligência financeira é você saber qual é a média do seu gasto mensal para que você tenha esse dinheiro poupado, para que se algum risco, alguma coisa acontecer, você consiga, ainda por um tempo, arcar com as suas dívidas por, sei lá, 5, 6 meses, entende? Então, é uma questão básica de inteligência financeira. E se você for replicar isso para todos os âmbitos da sua vida, sua saúde, enfim, você vai começar a ter atitudes diferentes. Então isso vai evoluindo você espiritualmente, você vai entendendo a sua responsabilidade sobre isso. E um lado agora um pouco mais religioso, que tem a conexão, é uma conexão espiritual, mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Tanto que você tem pessoas que são extremamente religiosas, mas não são pessoas espiritualizadas. E você tem o contrário, você tem pessoas muito bem espiritualizadas, consolidadas, edificadas, mas não são religiosas, muitas vezes não acreditam nem em Deus. Então, eu por ser uma pessoa cristã, acredito em Deus, então eu sempre
orei, sempre pedi a Deus para que Ele me desse sabedoria, para que Ele estivesse comigo nos meus momentos do meu trabalho, nos meus relacionamentos, enfim, fazendo aquilo que eu tenho que controlar, né? Aquilo que é a minha responsabilidade. E com relação ao que eu não controlo, é aquela questão de você ter provisões, você melhorar a sua segurança, melhorar a forma como você enxerga os riscos da sua vida para que você tente ter o mínimo de controle. Só que, se a gente parar para refletir, é um pouco disso que eu falei para você. A gente tenta ter controle sobre as coisas, que a gente tem medo de perder emprego, que a gente tem medo de sofrer emocionalmente, enfim, pelas várias situações da vida, mas no fundo a gente não tem controle nenhum. Dito isso, surgiu então, por meio das minhas leituras, por meio do meu aprendizado, da minha evolução espiritual, surgiu então a minha nova consciência, a minha nova forma de pensar, que é, muito embora eu não tenha controle, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que estar inseguro, eu não tenho que ter receio. É exatamente o contrário. Por eu não controlar algumas coisas, por algumas coisas muitas vezes acontecerem sem que eu queira ou tomar um rumo diferente, é aí onde mora Deus. É aí onde mora o que a gente chama de vida. É aí onde o universo, a espiritualidade está mostrando pra gente que tudo que está acontecendo é para acontecer dessa forma e está tudo devidamente encaixado como deveria ser. Nada de diferente deveria estar acontecendo. Esse é o ponto. E aí, vamos parar um pouco para analisar isso que eu tô falando para você. Porque aí você pode virar e falar assim, pô, mas eu tive um animalzinho de estimação que eu gostava muito e ele acabou falecendo. Tinha um parente meu muito próximo que faleceu e eu não gostaria que essa pessoa tivesse ido embora. Eu perdi o meu emprego e eu não gostaria de ter perdido. E etc, etc. Catástrofes e notícias ruins e coisas ruins que podem acontecer. É esse o ponto. E talvez fique confuso para você, mas é esse o nível de consciência que a gente tem que atingir, que é entender que isso que está acontecendo é o que é e a gente precisa entender por que isso está acontecendo e qual que é a lição disso. Porque de alguma forma, você que acredita em Deus, principalmente, de alguma forma isso é Deus movimentando a sua vida, isso é o universo movimentando, porque você muitas vezes precisa mudar o seu caminho, muitas vezes você precisa evoluir de alguma forma. E aí é onde muitas pessoas incorrem no erro de reclamar, de buscar justificativa. Nossa, mas por quê? Nossa, mas eu não fiz nada. Nossa, mas eu sou uma boa pessoa. E não tem nada a ver com isso. Não significa que tal coisa está acontecendo porque você está sendo castigado, etc. Não, são os movimentos naturais que a vida precisa te mostrar para que você, com isso, tire uma lição, tire um aprendizado ou simplesmente tome um rumo diferente para que lá na frente as coisas se justifiquem, entende? Então, o pensamento dessa nova consciência que eu adquiri é tudo é como deveria ser, tudo está como deveria ser, nada está desorganizado, nada está fora do lugar, ah, não era para ter acontecido isso, não, aconteceu. Você estar me assistindo aqui é por algum motivo, por exemplo, entende? Tudo que está na realidade, no presente acontecendo, é porque tem que ser assim. E cabe a gente entender os sinais, entender o caminho que a gente precisa perseguir e, além disso, não ter medo, não ter receio. É a gente confiar que o plano de Deus, o plano que o universo tem, ele vai se justificando, ele vai, enfim, sabe? Que é a questão de ter a fé, né? Aí a gente começa a traduzir, então, o que é a fé? A fé é o acreditar simplesmente por acreditar, sem nenhuma garantia, sem, enfim, ninguém tá do seu lado falando que vai dar certo. É você acreditar, porque você acredita em Deus, você acredita que a vida tem planos para você, entende? Então, qual que é o ponto? Que é importante também de um complemento disso que eu tô falando para você.
Não adianta também você, não, eu tenho fé e vai dar tudo certo. E aí você larga tudo. Você tem que fazer a sua parte, obviamente. Entende? Não se esqueça, né? Você tem as suas ações, as suas formas de pensar, as suas decisões, tudo que você controla, e você tem a vida acontecendo, e Deus está nas duas partes da sua vida, tanto nas que você tem responsabilidade, nas que você precisa ter sabedoria para tomar decisões, enfim, como nas questões que você precisa que Deus movimente o mundo, movimente o universo. Mas você precisa estar próximo da sua espiritualidade, você precisa se desenvolver, atingir esse nível de consciência e ter fé, acreditar, viver um dia de cada vez, livre da ansiedade, livre do medo, livre de todas as coisas ruins, entende? Que aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu acredito que eu consegui ser claro na minha mensagem, mas talvez você precise até de um tempo para refletir um pouco sobre isso. E eu quero só reforçar para você que, de novo, não estou falando que se tem muitas coisas ruins acontecendo é para você simplesmente largar e não se preocupar com isso e tá tudo certo. Não, é para você enxergar de uma forma diferente. É você se questionar. Por que que isso está acontecendo? O que que eu preciso aprender? Como que eu evoluo com essa situação? Entende? Então isso você vai aprender na medida que você vai criando inteligência emocional, criando inteligência espiritual e vai entendendo o que que os sinais do universo, os sinais do mundo estão querendo dizer para você. Que às vezes você precisa, agora que você entrou nesse caminho, precisa então direcionar o esforço da forma correta para que os seus objetivos sejam atingidos. E à medida que você ora, à medida que você está conectada com esse assunto, à medida que você vai aprendendo, tudo vai fazendo mais sentido com o tempo. E você aprende a ter mais fé, você aprende a ter mais confiança, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Então por isso que eu sempre falo também, assistam os outros vídeos, comente, mande a sua dúvida, deixe aqui o seu comentário, a sua curtida, participe desse ambiente. Porque não é essa mensagem isolada que vai, nossa senhora, mudou a minha vida. É essa mensagem mais a outra que você vai assistir, mais o outro vídeo que você vai conectando. Então, faço convite para você se inscrever nesse canal. Se inscreva para você continuar aqui em contato comigo. E à medida que você vai criando esse ambiente, certo? Que é o que eu falo muito aqui. É o ambiente que você cria na sua rede social, é o ambiente de vídeos que você assiste, é o tipo de música que você escuta, é o tipo de assunto que você conversa, é o que você vai escolher para ler, enfim. Isso tudo é seu ambiente, certo? É o seu ambiente mental, seu ambiente espiritual, seu ambiente físico. Então, à medida que você se conecta com isso, você vai evoluindo, entende? Você vai deixando as outras coisas de lado. Então, faço também o convite para você que quer aprofundar, que quer se transformar de verdade, quer acelerar os seus resultados. O link da minha plataforma, que é a Sociedade da Alta Performance, está aqui na descrição. E lá a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre relacionamentos, inteligência emocional, a gente fala sobre biohacking, rotina saudável, etc, etc. Tá? Então, link está aqui, eu faço esse convite para você. Se você quiser continuar acompanhando outros assuntos, fica à vontade para ver outros vídeos meus. E se isso fez diferença para você, deixa um comentário aqui para eu saber que eu estou conseguindo agregar valor, porque é isso que me faz vir aqui e continuar repassando o que eu estou aprendendo. Beleza? A gente se vê por aí.